Lá, respondendo então a dúvida, né? Meu filho, 5 anos, não definiu dominância, devo me preocupar? Vamos lá, que essa pergunta ela é boa e ela é bastante comum, né? Em consultório, em escola, e quando é que a gente deve então se preocupar em relação a isso? O que a gente sabe, né? Assim, a gente tem vários estudos, né? E às vezes esses estudos eles são contraditórios. Então eu vou falar um pouco também sobre isso e quando é que a gente acende um sinal de alerta. Então, o que a gente sabe é que a dominância manual, né, ou podálica, que é dos pés, a definição de dominância, ela poderia acontecer até por volta dos 6, 7 anos de idade, né? Então, a gente não teria motivos para se preocupar até essa fase. Outros estudos, né, mostram que as crianças estabelecem a dominância para a função primária, ou seja, para as funções simples, né, pegar um objeto, por exemplo, uma colher para comer, ou quando você entrega um objeto na mão dela, ela vai pegar, ou chutar uma bola com o pé, por exemplo, por volta dos 3 anos. Então, que essa dominância se estabeleceria bem antes, né? E o que a gente vê na criança, na maior parte das crianças, no desenvolvimento típico, é realmente essa dominância se estabelecendo muito antes dos 6, 7 anos de idade. Né? Então, quando você entrega um objeto, você já observa essa criança pegando com a mão de preferência. Isso é o que a gente tem de conhecimento, tá? A gente não deveria se preocupar, mas o que a gente vê também na prática e em alguns estudos é que isso estabeleceria um pouquinho antes. Mas vamos lá, quando é que a gente tem que se preocupar, então, em relação a isso? Chega muito no consultório crianças com 5, 6 anos em que os pais falam, eu acho que ele é ambidestro, ele usa as duas mãos, né? E o que a gente precisa olhar nessas crianças que não definem dominância, né, por volta dos 4, 5, 6, 7 anos, é assim, ó. Ele usa bem as duas mãos. Porque quando a gente fala de uma criança ambidestra ou de um adulto ambidestro, significa que ele tem um bom uso das duas mãos, né? Então, na maior parte das vezes, quando a gente vai avaliar essa criança, na verdade, ela não tem um bom uso das duas mãos e ela não tem um bom uso de nenhuma das duas mãos. Ela tem uma dificuldade para as tarefas, por exemplo, de coordenação motora fina, que ela já deveria ter habilidade com 6, 7 anos, ela tem uma dificuldade em qualquer uma das duas mãos, né? Ela tem uma dificuldade para chutar, por exemplo, uma bola com os pés, com os dois pés, né? Então, não é nesses casos uma ambidestria, né? Ela tem realmente uma dificuldade de estabelecer a dominância. E aí, o que mais que a gente vê nessas crianças? A gente muitas vezes vê outros sinais, como uma dificuldade de cruzar a linha média. Então, a criança, ela funciona daqui para cá e daqui para lá, né? Como se o corpo ainda tivesse dividido em duas partes, como se não tivesse tido a integração desse corpinho. Então, a criança apresenta esse sinal, por exemplo, de não especialização com nenhuma das mãos, de dificuldade de cruzar a linha média, dificuldade, por exemplo, para tarefas de coordenação bilateral, né? Então vamos imaginar assim atividades de pedalar, andar de bicicleta, ou se você pede, por exemplo, para pular, para saltitar, que ela precisa usar os dois lados do corpo, né? De forma coordenada, ela tem dificuldade. Então, esses sinaizinhos vão dando pra gente um indicativo de que não é só uma questão de maturidade. Vamos esperar que vai amadurecer e ela vai definir dominância, né? Esses outros sinais vão mostrando pra gente, então, uma dificuldade nesse aspecto mesmo de integração bilateral, tá bom? Então, é isso que eu queria pontuar, porque realmente é diferente, né? Não definiu dominância por uma questão de amadurecimento, ok. Não tem nenhum motivo para se preocupar, nem para ficar pressionando a criança, né? Nem para a gente escolher pela criança, né? Não é disso que a gente está falando. Por outro lado, quando a gente tem esses outros sinais de atrasos nessas outras aquisições que eu falei, a gente também não tem motivo para ficar esperando. Então a gente pode sim intervir, né? Porque tem outras habilidades aí que vão ajudar a definir essa dominância, tá bom? Por outro lado, eu falei a questão de forçar, né? Alguns estudos de imagem
com crianças por volta dos 6, eu vou tentar achar direitinho, mas entre 6 e 12 anos, eles mostraram, então, eles fizeram, acho que foi ressonância magnética, exames de imagem, né, para ver o lado cerebral de dominância dessa criança, e depois viram qual era o lado de dominância que essa criança usava para escrever, para chutar bola, para ver se condizia, né? Se o cérebro tinha, por exemplo, uma preferência, se a criança mostrava essa preferência no corpo. Em algumas crianças, na maior parte das crianças, isso se mostrou verdadeiro, né? Então, se o lado diz que o meu lado de preferência é o direito, eu vou usar o direito. Se o cérebro diz que o lado de preferência é o esquerdo, eu vou usar o esquerdo. Mas em algumas crianças, essa relação não se fez, né? Então, o que essa pesquisa, por exemplo, discute é que essa dominância, ela é, sim, genética, ela é, né, definida neurologicamente, mas ela também tem uma contribuição cultural, né, e de aprendizado, porque as praxias, elas são aprendidas, né? O ato de fazer, ele é aprendido, né? Então, isso para dizer, para a gente cuidar também, para a gente respeitar a facilidade da criança. Então, se tem uma facilidade neurológica para um lado, por exemplo, né, não tem motivo para eu querer trocar isso, tá bom? Então, acho que tem que ter também esse cuidado. Eu acho que eu vou falar um pouco mais desse assunto, tô pensando aqui em fazer uma live para falar de integração bilateral, de dominância manual, que eu acho que é um tema também que tem surgido muitas dúvidas aqui nas mensagens para mim, tá bom?